Olá, muito boa noite. Diabetes, tabagismo, obesidade, consumo de drogas, colesterol elevado, alcoolismo e ter idade acima de 50 anos. Esses são os principais fatores de risco que levam uma pessoa a ter um infarto e principalmente um infarto fulminante. Segundo os médicos, o infarto fulminante do miocárdio é uma das principais causas de morte no mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 17 milhões de pessoas morrem por ano vítimas de doenças do coração. Dessas, 7,3 milhões são por infarto. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o infarto mata cerca de 84 mil pessoas por ano e é responsável por 45% das mortes de pessoas acima dos 45 anos. Mas será que o infarto só ocorre em pessoas com idade acima dos 50 anos? Do ponto de vista desta noite, vamos falar sobre infarto fulminante. Como prevenir? Nossas convidadas, a personal trainer e especialista em recuperação de traumas, Joana Barros, e a médica cardiologista, Márcia Cristina. Elas vão falar sobre essa doença que, assim como o diabetes, também é silenciosa. Por que atletas morrem de infarto? Os homens têm mais infarto do que as mulheres? Do momento do primeiro sintoma até a morte no infarto fulminante, quanto tempo leva? Boa noite e sejam bem-vindas ao Ponto de Vista. Boa noite, obrigada. Márcia, o que é o infarto fulminante? Ok. Boa noite, obrigada pelo convite para discutir o assunto um tema tão relevante, né? O infarto fulminante, na verdade, é quando a pessoa tem um infarto e dentro de 1 hora de ocorrido o início dos sintomas do infarto, ela morre subitamente. É uma morte cardíaca súbita ocasionada por um infarto, que popularmente é conhecido como infarto fulminante. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam assim, olha, a pessoa estava ali conversando, estava de pé, de repente, às vezes ela consegue colocar a mão no peito, estou sentindo uma dor, mas ela já cai e morre. Isso. O infarto foi naquele exato momento, ou como você colocou, começou 1 hora, ou cada caso é um caso? Dentro de 1 hora. Eu só posso chamar de infarto fulminante ou morte cardíaca súbita por infarto como súbito, com essa característica, se eu comecei a ter dor e, no máximo, em 1 hora, eu morri, eu parei, eu desmaiei. Porque o que acontece na maioria das vezes é uma arritmia grave que faz com que a pressão vá a zero e, com isso, eu desmaio. Então, eu fico sem pressão, meu coração está batendo, mas batendo de forma ineficaz, ineficiente. É o que a gente chama de taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Que se demorar muito tempo dessa forma, o miocárdio inteiro, o coração inteiro não recebe sangue, o cérebro não recebe sangue e a pessoa efetivamente morre. E é por isso que quando isso acontece fora do hospital e a pessoa leva mais de 10 minutos para chegar ao hospital, ou ela não tem êxito nas medidas para reanimá-la e acaba realmente falecendo, não sendo possível reanimá-la, ou quando consegue, o faz com muito dano cerebral. Por causa do tempo decorrido entre o início do sintoma e a medida efetiva de fazer o coração voltar a bater. Então, o que ocorre? Por exemplo, aquela pessoa que pôs a mão no peito, sentiu-se mal e, de repente, ela já cai, ou talvez ela não diz nada. Isso. Quem está próximo, o que tem que fazer? Chamar o SAMU para medidas imediatas, mas colocá-la no ambiente estendida, com a via aérea livre, o pescoço estendido, para ajudá-lo. E o que pode ser feito se estiver no ambiente ou se souber fazer isso, iniciar a massagem cardíaca externa através da massagem cardíaca, se souber fazê-lo. Se não, infelizmente, é chamar o SAMU dizendo que foi uma perda de consciência após uma dor no peito, que acha que a pessoa teve uma parada cardíaca, porque desta forma, falando assim, o SAMU vai dar prioridade aos outros chamados e tentar chegar o mais rápido possível. Muitas vezes vem até de moto para chegar mais rápido. Joana, você trabalha com algumas pessoas que, pós-trauma, né, ou que tiveram um infarto, não morreram, conseguiram sobreviver, mas ficaram traumatizadas ou com algumas sequelas.
Isso, na verdade eu sou especialista em reabilitação cardíaca. Cardíaca. Né? Então, trabalho com pessoas que estão em processo de recuperação, voltando aos poucos a praticar exercícios, né? Depois da liberação médica, já se pode começar. Tem muita gente que tem receio, tem medo, às vezes, né, de começar a voltar a se exercitar, no caso, e após um trauma desse, né? As pessoas ficam com um pouco de receio. Mas, na verdade, só é necessário mudar os hábitos, mudar o estilo de vida, né? Se essa pessoa tinha hábitos como fumar, como ingerir bebida alcoólica, o sedentarismo, né? Ter um estilo de vida mesmo que não condiz com, vamos dizer, com uma vida saudável mesmo, como estresse excessivo e muitos outros fatores também que interferem, né? Então, a gente estimula primeiramente nessa mudança do estilo de vida. Procurar um nutricionista que possa orientar quais hábitos alimentares mais adequados, né, para aquele período em processo de recuperação, né, de reabilitação no caso, e analisar aquela pessoa como um todo, quais os objetivos, analisar qual a situação daquela pessoa, se está sedentária, né, se vai começar agora, ou se já praticava antes, né, e qual é o tipo de exercício que a pessoa gosta de praticar, né? Ou o que ela pode fazer, ou né? o que pode fazer, sim, com certeza. Tudo deve ser analisado. Agora, o que chama atenção é que, às vezes, em alguns casos, as pessoas que acabam tendo esse infarto fulminante, elas tinham uma vida saudável, tinham uma boa alimentação, praticavam atividade física, ou pelo menos, assim, 3 vezes na semana caminhavam, corriam, faziam natação, e, de repente, puf, a pessoa morre. Como justificar? O que de fato aconteceu? A maioria dos jovens que tem infarto, eles o fazem não por doença coronariana aterosclerótica, que é essa da qual a gente costuma falar, que é aquela que sofre influência da dieta, da atividade física, dos fatores de risco, a hipertensão, diabetes, colesterol alto. Nos jovens, o principal fator de risco para se ter um infarto, na verdade, é a história familiar de alguém que já teve um infarto jovem. Então, eu ter tido um pai, eu ter tido uma mãe, um irmão, parente de primeiro grau, que infartou jovem, diz que eu posso ser carreador do gene que causou essa doença no meu pai ou na minha mãe. Então, se alguém, um jovem, um homem com menos de 55, uma mulher com menos de 65, tem uma dor no peito que sugere um infarto e tem história familiar de gente jovem que teve infarto, você deve investir seriamente na investigação dessa doente, porque ela pode ter doença coronariana genética, não aterosclerótica. E aí um simples exame de coração, esteira, alguma coisa, um eletro, não vai detectar? Pode não prever. Eu posso fazer uma esteira de manhã, ela ser completamente normal e eu infartar à tarde. Né? Então, o que é geneticamente inerente à genética, nós não temos como manuseá-la ainda, não temos como prevenir. O que você pode fazer é não piorar a sua genética, tendo uma dieta ruim, tendo uma atividade física ruim, tendo estresse. Então, grande parte dos jovens que infartam, o fator de risco maior ainda é o cigarro. Então, são jovens que não têm nada, mas que fumam. E aí podem desenvolver uma doença coronariana precoce. Às vezes a gente dizer assim, olha, fulano, o jovem, ele está fuma muito cedo. Ah, mas é na velhice que ele vai correr o risco de ter um infarto, porque fumou durante muito tempo. Não. Ele vai antecipar essa doença. Ele vai antecipar o tempo de doença, possivelmente. O outro é a história familiar. Então, ter história familiar de doença coronariana, ou seja, infarto jovem, antes dessas idades, 65 mulher, 55 homem, traz o maior risco para mim, enquanto eu não passar dessas idades. Se eu passar, como mulher, ultrapassar os 65 anos, como homem, ultrapassar os 55 anos, eu estou mostrando que eu não tenho esse gene da doença precoce. Então, eu já sobrevivi a esse gene, eu trato de manter, fazendo dieta, atividade física e prevenindo o que é prevenível. E existe também as mortes que não são infarto, que ocorrem subitamente, que podem dar dor no peito e não ser infarto, que são doenças hereditárias, miocardiopatia hipertrófica, que é a principal causa de morte em atletas, as doenças arrítmicas, que são arritmias, pessoa com o coração todo normalzinho, um dia faz uma arritmia maligna e morre.
Então, existem doenças que não são preveníveis, mas que a gente não precisa ajudar tendo uma vida irregular, uma vida com hábitos ruins para intensificar a sua genética. Existe alguma atividade física que, por exemplo, se a pessoa resolver lá fazer, eu vou começar a fazer, ou vou começar a correr, eu vou caminhar, eu vou nadar, ou algum tipo de exercício que seria perigoso para que essa pessoa desenvolvesse um problema no coração ou ter um infarto? Não, o exercício físico ele não tem esse poder de levar a pessoa a ter tendência a isso, a não ser que ele seja mal executado, a não ser que a intensidade não sirva para aquela pessoa que está praticando, né? Então, tudo... Por exemplo, uma pessoa que não costuma correr. Mas hoje eu estou feliz, eu estou bem, mas eu estou achando que eu estou precisando perder um peso, né? Estou um pouquinho obesa. Põe lá seu shorts ou calção, tênis, não vou para uma academia, vou para a praia, vou correr na praça, vou correr na rua e desembesta sair correndo. O grande problema, Eliana, é que a corrida é um ato motor do corpo da gente. Sabe? É algo que, por exemplo, uma criança, quando ela vai começar a correr, não tem um adulto que chegue e ensine a técnica de correr para uma criança. Já é ato motor, ela já nasce já com aquilo dentro dela e com o processo de desenvolvimento, essa criança já vai aprendendo a correr sozinha, né? Então, é um ato motor do corpo da gente. Então, por ser um ato motor, as pessoas pensam, todo mundo pensa que sabe correr, sabe? Eu vou correr, eu sei correr. É só correr, né? Mas, na verdade, não é tão simples assim. Na verdade, até a pessoa estar apta a correr, é necessário começar primeiro o outro ato motor muito importante, que é o caminhar, né? O caminhar também não é a mesma coisa de estar andando no shopping, vendo as vitrines, né? O caminhar também exige uma técnica, também exige uma preparação antes da caminhada, né? Precisa saber também para que é que aquela pessoa está praticando aquele exercício, se a caminhada vai ser suficiente, né? Como inserir aos poucos a corrida ali naquela prática de caminhada, para que essa pessoa vá se adaptando aos poucos a saber correr, a analisar a pisada. Então, é um pouco mais complexo do que parece. Tem muita gente que pensa que é só chegar, botar o tênis e correr. Sim, porque é acessível a todos. E isso é maravilhoso. Quer dizer, se ela fizer isso de uma forma errada, ela corre o risco de repente, ter um infarto. Sim. Principalmente as pessoas que têm mais risco, né? Exato. Então, se eu tenho mais de 40 anos, se recomenda os documentos internacionais de atividade física, de reabilitação e das sociedades americana e europeia de cardiologia, endossadas pela nossa, que todo mundo que tem mais de 40 anos, que precisa fazer atividade física e que decide entrar numa atividade física regular, deve fazer antes uma avaliação cardiológica para reduzir o risco dessa nova atividade, que na verdade ela vai ter uma demanda, né, de consumo de oxigênio maior. Então, eu preciso ver como me preparar, como fazer esse consumo. Então, o cardiologista vai pedir os exames, vai avaliar qual o risco que ele tem de começar essa atividade e encaminhá-lo para o educador físico. Não é tão fácil assim colocar o tênis, o calção, os shorts e sair correndo. Olha, cuidar bem do coração exige disciplina com alimentação. Coma peixes e inclua nas suas refeições laranja, kiwi, goiaba, abacate, tomate e fibras. E se não resistir a um chocolate, prefira os amargos. Na lista de alimentos proibidos, atenção, proibidos, nada de carnes gordurosas. Evite o sal nos alimentos, molhos, caldos prontos, produtos industrializados, que às vezes são mais fáceis, enlatados, congelados e embutidos. O consumo do álcool também deve ser evitado, pois ele tem efeito sobre os triglicerídeos sanguíneos e faz mal. Olha, Ponto de Vista volta depois do intervalo. Até já. Infarto fulminante, como prevenir? Esse é o tema do Ponto de Vista de hoje. As nossas convidadas são a personal trainer e especialista em reabilitação cardíaca, Joana Barros, e a médica cardiologista, Márcia Cristina. Então, veja só, a pessoa que tem uma vida saudável, que se alimenta, que faz atividade física, ou como a gente pode pegar um exemplo, um jogador de futebol. Aí, de repente, teve uma dor no peito, ou pelo menos ele levou a mão no peito, e ele morre. E vem um diagnóstico que ele teve um infarto fulminante. Foi um infarto
Poderá ter sido outro diagnóstico que saiu como infarto fulminante? Como justificar? Como explicar? Se houve o sintoma dor no peito e o diagnóstico foi patológico, ou seja, fez uma necrópsia, um estudo histopatológico e veio como infarto, a gente vai ter que assumir como infarto. Embora, como eu disse, nos atletas que fazem todo um check-up para a atividade física antes da atividade, a causa mais comum de morte súbita não é infarto, e sim miocardiopatia hipertrófica e arritmias, que a gente chama de canalopatias. São arritmias em coração normal. Os infartos que acontecem em jovens habitualmente ocorrem em pessoas que têm uma predisposição genética para isso. Ou porque tem uma dislipidemia familiar, ou seja, um colesterol alto, muito alto da família. Mas se a pessoa, de repente, está assim, em dia com a saúde, Isso. está dentro daqueles parâmetros que é exigido, de você três vezes caminha por dia, come só salada, nada de gordura, nada de cerveja, não fuma, né, não bebe nada com álcool, e de repente... Tem um infarto. É geneticamente determinado. Por algum motivo que não se sabe ainda exatamente o gatilho para isso acontecer, ocorre uma trombose na artéria coronária e a pessoa fecha a artéria e infarta. Então, de repente, assim, nós aqui, nós estamos conversando, Qualquer uma das três pode ter, assim, e não tem como prevenir. Esses poucos casos, que é raro, né? Esses poucos casos não tem como prevenir. Nenhum teste ergométrico com esteira que você fez hoje de manhã, normal, pode lhe prevenir disso. Mas não precisa ninguém ficar alarmado Apavorado, e nem né? apavorado com isso. Primeiro que isso é extremamente raro, né? Menos de 0,1% da população vai ter isso. E segundo, que ter estilo de vida saudável reduz o seu risco inerente à sua genética. Então, por ter se tiver a história familiar, meu pai infartou aos 40, ótimo. Então, é mais um motivo para você se cuidar, para você ultrapassar os 40. Em ultrapassando a idade de ter a doença, o seu gene ele foi driblado, digamos assim, por seu estilo de vida saudável. Mas o que a gente chama hoje de estilo de vida saudável não consegue, de forma alguma, tirar o grande adoecedor da era moderna, que é o estresse. Né? Então, vivemos hoje com adrenalina muito elevada e isso é extremamente tóxico para o coração, para as coronárias. Então, antes da gente falar isso, eu queria saber, Joana, o que você recomenda? Pegando o gancho aqui da questão do estresse, na verdade o exercício eu acho que é uma boa forma de você descarregar isso, né? Eu acredito que seja muito importante você escolher qual exercício que você se identifica. Aquilo que te dá prazer. Tem gente que diz, eu não gosto de nada, não gosto de fazer nenhum exercício, não gosto de nada. Mas aí cabe a essas pessoas experimentarem diversos tipos de exercícios, dançar, ou ir para academia, fazer musculação, ou um grupo de treinamento funcional com amigos, né? Então isso é uma forma de diminuir um pouco esse estresse, porque você vai ter onde descarregar esse estresse e ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente consegue também fortalecer a nossa imunidade, né? A gente consegue trabalhar nossa resistência cardiorrespiratória também. E só o simples praticar algum exercício físico já promove uma mudança na qualidade de vida. Aliviar aquela pressão, né? Também. Além de melhorar o funcionamento dos órgãos, dos tecidos, melhorar também a rigidez das artérias, das veias de uma forma geral, né? E, assim, quando você tem qualidade de vida, o seu corpo vai se adaptando a isso, entendeu? Até o estresse, às vezes, ele não é sentido de uma forma tão intensa quanto aquela pessoa que é sedentária. Entendeu? Então, o corpo, a parte fisiológica do nosso corpo mesmo, ela vai mudando quando você adota hábitos saudáveis, um estilo de vida saudável mesmo. Quando a gente fala em estresse, a gente também se lembra do seguinte, da pessoa que recebe uma notícia, né? Aí mexe com o emocional. Quer dizer, você perdeu o emprego, alguém da sua família morreu. Não dá para a gente dimensionar, porque cada um recebe a notícia tem um peso, uma carga diferente. Isso pode provocar na pessoa o infarto. Isso. É uma síndrome que a gente diz infarto-like, que imita o infarto. Chama em inglês síndrome de Takayasu.
Ou em português, síndrome do coração partido, broken heart, que você tem uma notícia muito ruim, acaba a adrenalina no sangue subindo muito a níveis tóxicos, e isso faz com que haja vasoconstrição coronária, isquemia do miocárdio e leva dor no peito, altera o eletro. Quem descobriu isso, essas doenças foram japoneses, mudando o nome, síndrome da Kotsubo, que é uma armadilha de pescar o polvo. E aí o aspecto do coração é bem sugestivo. Mas é o broken heart, é o síndrome do coração partido. Tanto pode dar em qualquer pessoa. Então, você foi demitido hoje, acabou um namoro hoje, tem uma emoção muito forte. O casamento pode acabou, ter. a empresa faliu. E pode matar, inclusive. Pode morrer, né? Em casos graves. Pode ser tão grave a descarga adrenérgica que pode levar à morte. Mas não é o mais comum. O mais comum é ter a pessoa acaba passando se recuperar mal, de forma plena e o coração volta ao normal. Mas a pessoa pode levar, ela pode achar que está bem, porque nunca teve um problema de coração, problema cardiológico, ou porque não tem o histórico na família, ou até porque de repente, eventualmente, ou 3 vezes na semana costuma caminhar, ou porque joga aquele futebol, no caso dos homens, no final de semana, e de repente recebe uma notícia que poderá ser considerada muito ruim, mexe demais o emocional. E acaba tendo um quadro muito parecido ao do infarto. Inclusive, para os médicos na emergência, muitas vezes, pode confundir. 2% dos quadros que parecem infarto são por essa síndrome, que chama Takotsubo, ou síndrome do coração partido. Do coração partido. Agora, muitas vezes, assim, eu já ouvi a expressão de alguns médicos colocarem assim, a pessoa teve já pequenos infartos. O que é exatamente esses pequenos infartos? É o que nós chamamos de infartos silenciosos. Você pode infartar pequenas áreas, ou seja, artérias pequenas fecham, o pedacinho de músculo do coração que recebia sangue morre, e como ele era muito pequeno, o restante do coração age e substitui essa área perdida em termos de função. Com isso, o coração continua funcionando normal, e você nem percebe. Um dia vai fazer um eletro por qualquer motivo, está lá a cicatriz do infarto no eletrocardiograma, e é confirmado depois por um exame, que pode ser um exame de imagem, confirmando que você teve mesmo. Isso qualquer um de nós podemos ter? Não. Não. Tem aquelas pessoas que estão mais propícios a ter isso. Os diabéticos, os velhos, as mulheres idosas, que percebem menos a dor do infarto. Então, eles infartam, não sentem a dor, e um belo dia faz o exame e está lá. Mas esses são aqueles sobreviventes ao infarto, são aqueles que talvez tratá-los na ocasião desse infarto que eles tivessem, o infarto foi tão pequenininho que talvez o tratamento trouxesse mais repercussão do que o não tratamento, porque o organismo dele sobreviveu a esse pequeno infarto. O que precisa? Ele é de risco de ter novos. E aí os novos podem ser grandes. Então, uma vez diagnosticado como tendo infartos silenciosos, o importante é a gente seguir o acompanhamento cardiológico regular e fazer o que a gente chama de prevenção secundária, que é evitar novos infartos, sejam silenciosos ou manifestos. Joana, você tem já passou pela experiência de pessoas com quem você trabalhou e que tiveram um infarto? O que tem medo? É de fazer um esforço físico, de achar que o coração vai parar novamente? Então, eu trabalho hoje, na verdade, não com reabilitação agora, né? Agora, as pessoas que eu estou orientando na prática de exercícios, quase todas são hipertensas, né? E já passei pela experiência, sim, de ajudar na reabilitação de uma pessoa que sim, tinha passado por uma cardiopatia e tal, estava se recuperando, né? E, assim, nesse caso, a gente escolhe a melhor opção do exercício, né? Nesse caso, a gente não...
Bom, a título de prevenção, a pessoa pode escolher qualquer exercício para praticar, sim, mas existem sim os melhores exercícios, aquele tipo de modalidade que vai trazer melhores resultados, né? Eu gosto muito de indicar sempre o treinamento funcional, né, para essas pessoas e a musculação, né? Embora haja um pouco de rejeição mesmo com a musculação, por causa né? do esforço físico. Tudo depende da forma como vai ser feita. Muitas pessoas falam assim, faça natação, porque natação é um esporte completo. E aí? Eu não concordo, porque é completo quando você consegue ter um estímulo da musculatura, quando você consegue trabalhar força, né? Como consegue aumentar as unidades motoras dos músculos, você consegue ter mais músculos. Quando você tem mais músculos, não é que você vai virar um fisiculturista, né? Mas quando você consegue promover uma hipertrofia, mesmo que suave no seu corpo, que tenha mais músculos, todos os órgãos e tecidos, o metabolismo de uma forma bem global, ele funciona de uma forma mais adequada, de uma forma mais saudável mesmo. E aí a gente consegue também, para aqueles que são obesos, para aqueles que precisam emagrecer, também é muito bom cada vez mais aumentar os músculos, né? E aí você tem uma reversão, você perde gordura e você ganha mais músculos. Então, na musculação e no treinamento funcional, é muito bom, eu recomendo essas duas modalidades porque mesclam um trabalho aeróbico de resistência cardiorrespiratória também com o aumento da força, com o trabalho mesmo de hipertrofia e de fortalecimento da massa muscular. Doutora Márcia, me diga uma coisa, a medicação pode levar a um problema no coração, pode levar a um infarto? Algumas medicações, sim. Algumas medicações que se usa para tratamento de asma, descongestionante. Então, é importante que todos que tenham alguma cardiopatia, antes de iniciar qualquer medicação, procure seu cardiologista e consultem. Eu posso iniciar essa medicação que o médico X ou Y me prescreveu para saber se pode exacerbar uma isquemia ou aumentar a frequência cardíaca do coração, frequência cardíaca, e com isso levar o coração a uma isquemia e risco de infarto. Quer dizer, não só esses remédios, tem aqueles remédios que são de função erétil, esses principalmente, né? Não é isso, eles não causam infarto. O que acontece é que as pessoas que têm problema cardíaco e usam certos tipos de medicação não podem tomar associadamente as medicações sexuais, né, para estímulo sexual masculino, porque eles podem inclusive matar. Então, antes de tomar, precisa saber do seu cardiologista se algum dos seus remédios interage com eles, podendo levar você à morte. Não é que eles causem isso, é que a associação com algumas medicações. É a mesma coisa que dirigir e beber não dá certo, isso, né? Também. Ter cardiopatia e de tomar essas medicações também, não dá certo. Então, olha, o ponto de vista está chegando ao fim. A gente agradece a participação de vocês. A gente espera que tenha ajudado você que está em casa, que está nos assistindo, né? Nos conselhos de alimentação, de atividade física e procurar um cardiologista. No próximo sábado, nós estaremos de volta às 6:50 da noite. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Uma ótima noite, um excelente domingo e a gente se encontra na semana que vem.